projeto religioso herético exposto e vivido, ele não condiz com uma verdade absoluta da essência do Criador. Deus é muito mais do que o qualificaram e o limitaram, infelizmente, pela religião no momento contemporâneo da nossa existência. Deus vai muito além daquilo que imaginamos. Se inscreva no nosso canal Tony Neto, aperte o sininho de notificação e receba vídeos novos e interessantes como este. Deixe seu like e compartilhe o nosso vídeo, o nosso canal por aí. Certamente, a história de Deus de Gênesis a Apocalipse é muito mais que te ensinaram. Tiraram textos, adequaram conforme a vontade humana, limitando Deus, o tornando como quis interpretar o homem. Deus certamente não tem limites, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis, no capítulo 8. Deus não é uma espécie que voa pelos ares, como heróis de Hollywood, embora tenha capacidade para tal. No entanto, Deus é muito mais e além, e não vemos por estarmos limitados ao desejo e interpretação do homem na pessoa de Deus. A história de que Deus tem um adversário e que ele se preocupa com o mesmo a nível de sua potência é uma história enganadora. Isaías, no capítulo 14, Ezequiel 28 nos ensina tudo isso. Os textos não se trata de um adversário espiritual, mas do rei Tiro e do rei da Babilônia, Nabonides. Esse sim se trata. A história do adversário é muito mais do que as conjecturas religiosas propostas. Sabemos que o adversário obteve a queda, caiu no mal, entrou no mal e etc. Antes de qualquer criação no planeta, e que não é o criador do mal, muito menos Deus seria o criador deste mal. Do mesmo jeito que não se pode dizer a origem de Deus, não se pode dizer a origem do mal. Apenas estes seres celestes optaram por praticar o mal e ir contra o projeto de criação de Deus. Isto porque o adversário sabia do plano para salvar a criação, desde então por meio da carne, o qual se corrompeu. Nota-se que Jesus disse que Satanás é homicida desde o princípio. Agora, que princípio? Diz que não se manteve na verdade, e isso mostra que a verdade e a mentira existia já antes dos seres caírem. João 8, 44. Caíram antes da existência humana e já sabia do bem e do mal. Tinha toda a ciência. O lado do Deus Santo Criador foi afetado em uma parte que corrompida foi expulsa do clã do céu. Assim, veio ao mundo para estagnar a obra da criação. Fez com que toda a criação tomasse parte na sua queda por meio de Adão e Eva. Certamente você deve achar absurdo, mas a real é esta: o inimigo fez com que Eva se submetesse ao sexo, daí fazendo-se conhecedora do bem e do mal. Note que o Gênesis não está em uma linha cronológica, que até aí Eva e Adão não tiveram filhos. Portanto, o primeiro capítulo de Gênesis pode estar fora da cronologia. Crescei-vos e multiplicai-vos, por exemplo. Dá a entender que Eva só descobriu sua nudez a partir de então.
Por outro lado, há uma tese que Caim seja filho do ser chamado serpente. Mas como pode isto, visto que são espirituais? Ora, o Gênesis 6 narra que esses seres tiveram relações com as mulheres, no modo geral, e que geraram seres híbridos, e que isto ocasionou o dilúvio, pois o pecado era grande, visto que se uniram duas carnes diferentes. Sodoma e Gomorra retrata o pecado dos cidadãos, ali querendo ir por outra carne, quando os anjos ali estavam. Caim, mesmo que a tese de filho da serpente seja verdadeiro, Deus o preservou com sinal. Certamente porque Deus sabia da importância dos seres, mesmo caídos. Jurra narra um certo respeito a estes seres. Não sei ao certo o que Deus pretendia, mas a posteridade de Caim foi mantida. Não há dúvida de que estes seres foram aprisionados até o dia do juízo, por contaminar a carne com o mal. Contudo, tais seres ainda obtêm êxitos na terra, quando o homem se deixa levar. Essa é a verdade. A ideia de um ser demônio que atormenta e incorpora nos dias atuais não passa de estilo religioso, como atração teatral das denominações. Tais seres estão retidos, como eu disse, ainda obtendo êxitos só para aqueles que se aproximam. Contudo, toda essa história não tem nada a ver com Isaías 14, Ezequiel 28. Ali se trata dos reis. Satanás nunca quis ser como Deus, sabendo quem era Deus. No entanto, sabia que não teria êxito e que em vão seria tal tentativa. Mas os homens, sim, não conhecendo a Deus, queria se fazer como Deus. Assim, Tiro, em toda a sua luxúria, achou que estaria acima do bem e do mal. Nós sabemos que é impossível Satanás descer ao túmulo, como retrata Isaías 14. Portanto, trata-se do homem com todo o seu egoísmo. Satanás foi derrotado na própria carne, que ele mesmo contaminou. Romanos 8, 1. Satanás, no entanto, não foi aniquilado, mas derrotado. Após nossa carne, o Senhor nos revestirá de outra, sem a corrupção. 2 Coríntios, capítulo 5. Assim, seremos livres da corrupção do verme de Caim. Os seres celestes são muito mais que a religião nos ensina. São seres ativos que integram e desintegram quando querem no mundo, que possuem até mesmo veículos celestes, conforme Ezequiel 1. Mas isto é assunto para o próximo vídeo. Aguardem. Até lá, então, um grande abraço a todos vocês, na paz e na graça, e eu volto em breve falando disso num próximo vídeo. Abraço de Tony Neto para vocês.